O Internacional que teve não só um superávit aprovado de 170 milhões de reais, mas também ontem o presidente Alessandro Barcelos falando que tem proposta que somadas chegam a 30 milhões de euros. Eu quero te contar quem que são os jogadores, te trazer exatamente alguns bastidores de quem que o Inter pode estar vendendo na metade dessa temporada e também te trazer uma outra informação sobre Di Maria, porque um repórter diretamente da Argentina trouxe informação e bateu o pé que o Di Maria não volta para o Rosário Central, não volta para o futebol argentino. No vídeo hoje eu quero te falar aonde que ele pode jogar, o Inter e Flamengo que monitoram o jogador, como confirmou o próprio presidente Barcelos. Quero te falar se existe ainda uma possibilidade do ex-companheiro Eduardo Cudê ir para o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar também aqui as notificações que é muito importante. Começando aqui com novas informações do Internacional, o Inter que treinou nessa tarde no Parque Gigante, por volta das 4 horas, mesmo com toda a chuva. Muitos estão perguntando se pode acontecer o adiamento do jogo, né? Está acontecendo. O Juventude ia sair por volta da 1h30 de Caxias, recebeu a informação da Polícia Rodoviária Federal que não ia conseguir fazer o acesso por meio da estrada que não fazem, mas agora à tarde a gente recebeu a informação do próprio Juventude que a partir de agora, das 5h às 6 horas da tarde, eles vão iniciar o deslocamento para a vinda de Porto Alegre por meio de Garibaldi, que é onde a polícia eles conseguiram ali a liberação para conseguir acessar Porto Alegre e conseguir se hospedar. O Juventude tinha informação que se pudesse chegar em Porto Alegre até as 9 horas da noite, o jogo teria que ser adiado, mas isso não deve acontecer. Vai conseguir chegar até as 9 horas em Porto. Com isso, teremos o jogo amanhã às 9h30 da noite dentro do estádio de Beira-Rio. Sobre condições do gramado, o Inter falou que as condições estão ótimas, o cenário está bom, o gramado está completamente dentro permitido, dentro da realidade. Dá para praticar um bom futebol amanhã, dependendo do gramado, o Inter vai vencer o jogo. Bom, sobre o treino e sobre a atividade que aconteceu nesta tarde, a última que o técnico Eduardo Cudê teve. Ele está muito preocupado, não só o Cudê, mas todo o centro de fisiologia do Inter com o desgaste físico. Jogadores: Bustos, Bruno Henrique, Wesley, Rafael Santos Borré são alguns dos jogadores, junto com o Vitão, que tem um alto nível de desgaste físico. Jogadores que vêm jogando muitos jogos. Desde o empate por 0x0 contra o Tomayapo, são jogadores que jogaram quase sempre. Borré, Bustos, Vitão, Wesley, jogaram quase 90 todas as partidas. Bem preocupando, a estratégia para esse jogo contra o Juventude também vai passar por isso. E aí, com uma grande informação que a gente tem, ainda não confirmada, que é sobre Alan Patrick e Ener Valencia estarem à disposição do jogo. A informação que a gente tem é que o Inter, nesta terça-feira, realizou um teste com esses dois jogadores e a tendência é que esses dois jogadores possam ser relacionados. Obviamente, não começam entre os titulares, mas podem entrar no segundo tempo. E entrando no segundo tempo, abre aí uma possibilidade de ter um substituto correto, que é o caso do Valência, e também, por exemplo, Pique. Seria, por exemplo, o Lampatrick, que pode entrar naquela ou até entrar, por exemplo, no lugar do Wesley ali no ataque, fazer uma situação comprado, né? Com uma você pode pensar. Mas o fato é que ele vai ganhando posições. Sobre o time que deve ir a campo, algumas coisas estão sendo usadas. A primeira é que o Juventude Falks. Jean Carlos, que é o principal jogador dele, está fora. O Perto, que é o centroavante, também está fora. Eles vão um pouco diferentes. Deve vir com o Eric no ataque, pode daqui a pouco especular vir com 3 volantes. O Roger Machado chegou a blefar na entrevista. Mas o Inter pode colocar o Fernando na zaga. Colocando o Fernando na zaga, tirando, por exemplo, o Gabriel Mercado, abre um espaço melhor, né, para a saída de jogo, né, para o time conseguir desenvolver uma parte ofensiva um pouco melhor, até porque o Fernando tem um cacuete um pouco mais ofensivo do que, por exemplo, o próprio Gabriel Mercado. Então é algo que pode acabar acontecendo, sim. O fato é que o Inter vai, com algumas substituições, pode ter essas duas grandes novidades, que seriam o Valência e também a presença do Alan Patrick. Outra situação que eu quero te falar, né? Ontem foi aprovado o superávit de 170 milhões do Inter. Obviamente, boa parte desse superávit faz parte
da adesão da Liga Forte Futebol, que garantiu ao Inter na temporada passada 110 milhões, mais 110 milhões que devem chegar na metade desse ano, mas ainda assim foi um superávit muito importante. O Inter explicou como é que pagou, né? O Inter, por exemplo, pagou 26 milhões de trabalhistas, com diversos jogadores, funcionários, enfim, pagou diversos clubes também que estava devendo, e o Inter pagou 106 milhões de reais ano passado em dívidas que estavam acumulando novos juros, iam trazer problemas para o Inter no futuro, e o Inter usou o dinheiro da Liga Forte também para conseguir fazer todas essas situações. Mas outra situação também que o presidente Alessandro Barcelos explicou foi sobre propostas. E ele disse que tem somadas em jogadores, e aí ele não quis abrir para falar quais jogadores, nem quais propostas, valores, mas somadas, o Inter tem propostas de 30 milhões de euros em jogadores. A gente está falando aí de 4 milhões de reais. É que se o Inter acaba conseguindo fazer esse tipo de situação, o Inter bate o orçamento de vendas da temporada que está mais ou menos 135 milhões, o Inter vai vender esse ano, precisa vender para conseguir bater esse orçamento. Isso deve acontecer na metade do ano, possivelmente com a venda do Maurício, possivelmente daqui a pouco a venda de um outro jogador. Mas o fato é que nesse momento o presidente confirmou. E quais que são esses jogadores? A gente sabe que o Inter hoje tem 4 ativos que são muito importantes. 4 ativos que todo o mercado do exterior olha. Que é o Maurício, que é o principal deles, o jogador com maior destaque, é o principal. O segundo principal é o Gabriel Carvalho, que é o jogador de 16 anos, vem sendo relacionado a todos os jogos. Jogou muito bem na base, foi na Copinha, teve o olheiro do Arsenal que deu ele na Copinha. É um cara que tem um bom empresário. É um cara que tem muito olhar dentro da Europa, tá? O Gabriel Carvalho. O terceiro, o Ricardo Matias, que é o centroavante da seleção brasileira sub-17, foi o artilheiro do Inter ano passado no sub-17/sub-20. Também é um cara que tem um holofote enorme. E o quarto jogador é o Matheus Dias. Matheus esteve na seleção brasileira olímpica, acabou sendo cortado em função de uma lesão, mas foi para a seleção olímpica. Também é um jogador que é bem valorizado pelo mercado europeu, não só nacional, mas também europeu. Esses 4 jogadores que a gente pensa que foram feitas propostas que chegaram nesses valores exorbitantes. O fato é, na metade do ano a gente vai descobrir, mas certamente uma delas é do Maurício e uma delas é do mercado nacional, porque o próprio Cudê, numa entrevista coletiva agora contra o Atlético Goianiense, ele disse que que o Inter recebeu uma proposta pelo Maurício, uma proposta de um clube nacional, mas o Inter optou por não vender, porque saberia que se vendesse, seria muito criticado por acabar reforçando o rival interno. Então, possivelmente, saber que o Palmeiras e o Botafogo estavam interessados, ou o Botafogo ou o Palmeiras fizeram uma proposta muito alta pelo Maurício, o Inter recusou, e mais ou menos a gente já sabe da onde que vem esses 30 milhões de euros, parte é do próprio Maurício, tá bom? Outra situação que eu quero te falar, Di Maria, tá? Gaston Edu, que é um jornalista argentino, trouxe informação que Di Maria não vai jogar no Rosário Central em função de toda a segurança que ele tem com a família dele, o fato de ele ter sido ameaçado recentemente por lá, e por isso que ele não vai voltar para a Argentina. Sobre renovação com o Benfica, também não avançou até agora. Ele tem 3 possibilidades: jogar nos Estados Unidos, jogar na Arábia Saudita ou vir para o futebol brasileiro, onde Inter e Flamengo estão interessados na sua contratação. Tem a quarta opção, que é uma própria renovação com o próprio Benfica. Hoje, a principal possibilidade é ele ir para a MLS ou ir para a Arábia. A menor possibilidade é ele vir para o Brasil. Por mais que o Inter tenha interesse, ele já jogou junto com o Eduardo Cudê, né, principalmente no Rosário Central, ele surge como Eduardo Cudê sendo meio do Rosário Central. Eles têm amizades, eles têm conversas. É um cara que o Inter já olha e monitora há muito tempo, mas é um nome impensável nesse momento. Mas ele não vem mais para a Argentina. O Inter vai seguir monitorando e olhando. Se abrir uma possibilidade, se abrir uma janela onde o Di Maria se mostre tenha realmente uma vontade de futebol brasileiro, o Inter vai fazer uma proposta porque entende que é um jogador de um quilate muito alto, uma importância muito alta, e também seria, né, o famoso oportunidade de mercado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!